Oi, pessoal, galerinha do sétimo ano. Estou aqui para gravar agora mais um conteúdo novo, né, do segundo bimestre. Nós vamos começar sobre o Barroco e Rococó. Mas eu vou dividir em duas aulas porque existem muitas diferenças entre esses dois tipos, né, de movimentos de arte. O Barroco, né, tem as suas características e o Rococó também. Então eu vou começar com o Barroco europeu. Tá? O Barroco ele também teve no Brasil. Em breve eu vou fazer outros vídeos também de como é que o Barroco chegou no Brasil, como foi seu contexto histórico. É muito bacana esse conteúdo. Vamos lá começar sobre o Barroco europeu? Primeira coisa que a gente tem que saber, começou na Itália, no século XVII. Ele vem da palavra barrueco, que significa pérola irregular. Motivo foi a reforma protestante, como nós estudamos, né? Foi aí após a ascensão de Martinho Lutero, né? Após toda a sua luta, né? Para trazer aí ao homem a consciência de que não havia motivos de intermédio da igreja entre o homem e Deus, né? Que o homem tinha livre acesso a Deus sem necessidade de recorrer à igreja. Então o barroco ele aconteceu em resposta à reforma protestante, né? A gente pode chamar o período barroco de contra-reforma, que foi a resposta da igreja. E qual foi o objetivo? Atrair novamente os fiéis para a igreja. Vamos para o próximo slide. Quando a gente fala do barroco, a gente também tem que entender qual é a sua essência, né? Quais são as suas principais características. Primeira coisa, ele surge em meio a um conflito religioso, né? Como a gente viu aqui agora há pouco. Reforma protestante em resposta contra a reforma, né? Por um lado, Martinho Lutero, por um outro, a igreja, né? Todo o seu clero papal, os papas, respondendo aí em relação à contra-reforma. Outra característica do barroco é que há um rompimento do equilíbrio. Eu vou mostrar aqui em alguns slides próximos que antigamente a estética, né, a forma de se pintar, de se esculpir uma obra, tinha todo um equilíbrio. E o barroco ele vem rompendo com todo esse equilíbrio. Tentativas angustiantes de conciliar forças antagônicas. O que é um antagonismo? O que é um antagonismo? São dois conceitos totalmente diferentes. A gente vê aí, eu botei até alguns exemplos. Por um lado, Deus, por outro lado, diabo. Por um lado, bem, por outro lado, mal. Por um lado, a pureza e por outro, o pecado. Espírito e matéria. Por quê? Quando a gente fala sobre esses conflitos religiosos também, a gente tem que entender que como as pessoas naquela época viviam, né? Por um lado, ouvindo, né, do Martinho Lutero e aqueles que o seguiam, que não havia necessidade do homem estar cumprindo com as regras, com as doutrinas, com os dogmas das igrejas, eles ficavam com medo. Mas será que se eu deixar de cumprir, eu realmente vou conseguir alcançar o céu? Eu vou conseguir realmente alcançar a salvação? E por outro lado, a igreja com o seu discurso, né, sempre trazendo o homem, né, levando ao homem a mente de que ele realmente necessitava da igreja, necessitava de ter a igreja como sua intermediária, né, de que o homem era pecador e que para ele ser salvo ele precisava, né, da intervenção da igreja. Então, na parte de arte, a gente vai ver muito narrativas bíblicas nas paredes das igrejas, né? Narrativas de sofrimento, de dor, né? Então, aí também tem uma dramaticidade. Eu até coloquei lá a última opção, predominância das emoções, dramaticidade, lá embaixo. E o que se tem também na arte é a arte rebuscada, exagerada, a valorização do detalhe, o dualismo e as contradições, que é o que a gente viu aí, Deus e o diabo, o bem, o mal, obscuridade, sensualismo, complexidade, uma coisa obscura que traz o drama.
né? Vamos para o próximo slide que vocês vão conseguir entender melhor. No próximo slide, vocês estão vendo como que isso se dá através da pintura barroca. Quando a gente fala sobre dramaticidade e emoções, a gente também pode ver isso, ó, nas expressões dos personagens que são pintados. A gente está vendo aí do lado esquerdo uma pintura de Caravaggio, né, que é a conversão de Saul, e por outro lado a gente vê, né, a incredulidade de São Tomás, quando Tomás ele não acredita que Jesus ressuscitou, e aí Jesus ele vem e põe as mãos de Tomás sobre as suas feridas, né, que ele foi transpassado. Né, você pode ver também que além de todo esse drama, né, vivido aí e pintado nas obras, você também consegue ver forte contraste de luz e sombras, né? Caravaggio, esse primeiro aí da obra, ele é um dos mais importantes pintores do barroco, porque ele trabalha muito com luz e sombras, com movimento. Você vê que os personagens eles estão em movimento. Não é uma pintura estática, que a pessoa fica parada, como o quadro da Mona Lisa. Né? No quadro da Mona Lisa, você vê uma figura parada. Aí você não, aí você vê os personagens se movimentando. Linhas curvas, linhas na diagonal, você vai ver também muito nas pinturas do barroco. O max realismo, você vê que houve uma total preocupação em fazer uma pintura como se fosse ao vivo, como se fosse real, né? Você vê aí toda uma preocupação em mostrar o movimento da roupa, né? O volume das partes do corpo. Parece que você está vendo o mesmo quadro feito em tempo real, ao vivo, né? Então, existe toda uma preocupação com o realismo. O realismo é a total preocupação em demonstrar o real. Cenas impactantes do cotidiano, né? Que impactam. As pessoas, quando iam para as igrejas e viam, né, essas pinturas, elas ficavam impactadas. Também vamos ver aí, eu mostrei até isso no Zoom, né? Uma pintura em afresco. A próxima pintura que eu trago para vocês é o Triunfo da Divina Providência, um importante quadro também do Barroco, foi pintado por Pietro da Cortona. Ele é italiano. Eu esqueci, botei um P, tirei um P aí na frente, mas o nome dele é Pietro da Cortona, tá, gente? Foi um erro meu de digitação. E é uma obra que, quando as pessoas vão visitar, elas ficam simplesmente boquiabertas. É uma obra em afresco. O que é uma pintura em afresco? É uma pintura que ela depende da argamassa da parede. Então, geralmente, algum pintor, alguém vai fazer uma obra, né? O que faz? Geralmente usa o cimento e usa a argamassa para poder moldar, deixar a parede lisinha, né? E nessa época existiam muitas pinturas em afresco, onde aproveitava a argamassa ainda molhada, né, ainda fria, e jogava já a tinta por cima, né? Então são muito comuns nesse período do Barroco as pinturas em afresco. E essa é uma importante obra. Muitos turistas, quando vão visitar, né, o Palazzo Barberini, que é onde está, né, esse teto, né, em afresco, muitos turistas ficam boquiabertos com a riqueza de detalhes. Tem aqui uma outra foto demonstrada de um outro ângulo. Essa foto que eu peguei é uma foto de amadora, né, de uma turista que foi visitar o Palazzo Barberini e ela ficou encantada com esse teto todo ornamentado, né, com essa riqueza de detalhes. E tem toda uma narrativa também. Não dá para aproximar muito bem as imagens, mas vocês podem ver que existem figuras de anjos, né, figuras de seres celestiais, de pessoas também que demonstram aí, né, ações de uma narrativa bíblica. Então, demonstrando mesmo o celestial. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a escultura barroca.
né? É importante também a gente entender que o barroco ele se manifestou de diversas formas. Na pintura, na escultura, na literatura, existem muitos poemas barrocos, a gente também vai conhecer importantes poetas também do barroco brasileiro, tá? E na escultura também ela teve uma grande missão, né? Como vocês podem ver aí, as esculturas elas têm todo um cuidado em demonstrar o real, né? Eu botei aí algumas características principais. A gente tem as esculturas de forma assimétrica, né? A assimetria, o que é a assimetria? É algo que não é reto, não é equilibrado. Eu até deixei no próximo slide, vou mostrar para vocês a diferença entre assimetria e simetria, para quem não sabe, tá? Linhas curvas, vocês podem ver que os corpos estão em movimento, né? Então vocês veem linhas curvas, como no caso da segunda foto, né? As curvas dos braços, as curvas das costas, das pernas. Então existe muita questão da linha curva. Os drapeados nas vestes, olha só o detalhe das vestes, parece que realmente você está vendo ali aquela escultura como se fosse real mesmo, porque ela é muito realista, existe muito do realismo, né, do querer fazer igual ao real. E na primeira imagem, para quem não sabe, essa é uma das imagens mais famosas, né, é a Pietà. Ela foi uma escultura de Michelangelo com Maria com Jesus no colo, né? Olha só como que ele se preocupou até em fazer na escultura as costelas de Jesus, né? A musculatura, né, do corpo. Muito interessante, gente. E agora, para facilitar a compreensão de vocês, eu trouxe aí as diferenças entre simetria e assimetria. A primeira imagem é uma imagem egípcia, tá? Do Antigo Egito. São deuses, né, do Egito. Olha a diferença entre essa foto e a segunda, né? Enquanto a primeira demonstra uma retidão, um equilíbrio, uma coisa bem ordenada, a segunda não tem equilíbrio. Você vê que tem uma pessoa em pé, né? É um anjo, né, em pé. E do lado dele, né, tem aí a Teresa de Bernini, né? Também uma figura. Eu não sei muito bem explicar sobre essa narrativa, mas o que é importante a gente perceber é a questão assimétrica. Enquanto a primeira imagem que vocês estão vendo do Egito é uma simetria, a segunda é uma assimetria, né? Que não existe equilíbrio, tá? Isso é muito importante vocês entenderem isso, tá? A primeira foto ela não é uma imagem barroca, eu só trouxe para vocês compreenderem a diferença entre simetria e assimetria. A segunda, sim, é uma imagem barroca, tá? A simetria é uma das características do barroco. Bom, agora vou falar também um pouquinho sobre a arquitetura, que também foi uma importante forma de manifestação do barroco, né? Houve um grande investimento, principalmente também nas arquiteturas das catedrais, das igrejas, né, de palácios. E eu vou começar falando do lado externo, né, do lado de fora dessas arquiteturas. É importante a gente entender, eu falo muito sobre as igrejas porque foi o principal, né, o principal meio, né, onde o barroco se manifestou. Mas ele também teve manifestações também em prédios civis, né? Do lado direito aí, eu até demonstrei aí, edifícios civis para fazer o quê? Para reafirmar a autoridade do governo absolutista. Né? Absolutista é o quê? É o governo através de um rei, né? Através de uma monarquia. Diferente de nós brasileiros, a gente vive o quê? Uma democracia, né? Nesse período vivia-se um absolutismo, que é a ideia de ter um rei que comandava tudo. Né? Então, para afirmar a autoridade dos reis, também usou-se muito da estética barroca. Tá? Como vocês podem ver na segunda imagem, que é o Palácio Nacional de Mafra, tá? Fica em Portugal. E também
tem aí a igreja, né, de Santa Gênese in Goni, em Roma, Itália, né? Você vê aqui do lado de fora. Existe muito o quê? Vamos lá para as características que eu botei aí do lado, ó. Proporções incomuns e irregulares. Significa que o quê? Que não é uma arquitetura que ela é toda por igual. Vocês veem que no meio tem uma parte mais alta, tem aquela circunferência, né, em cima, que se chama abóbodas, né? Vocês podem ver também linhas curvas sobre as janelas, né? No palácio também é a mesma coisa. Então, proporções incomuns e irregulares, ela não é toda por igual, né? O uso de abóbodas, como eu falei, que é essa circunferência que tem do lado de cima, que tem em cima, né, principalmente das igrejas. Fachadas com curvas e contracurvas, baixos relevos e uso do mármore e da pedra talhada. Existem também muitas esculturas também que ficavam nas fachadas também da arquitetura do lado de fora. Essas daí não tem, mas também tem algumas que possuem esculturas esculpidas nas fachadas das igrejas. Agora, dando continuidade, a gente pode ver também outras arquiteturas, né? Também essa daí, Basílica de São Pedro, em Roma, é uma das mais importantes arquiteturas barrocas, né? Lembrando que Roma foi o centro, né, onde começou tudo. Começou na Itália, né? E Roma é a capital da Itália. E do outro lado, a gente também tem a Catedral de Santiago, na Espanha, né? Olha que preocupação com os detalhes, né? Todos os detalhes, as curvas, né? Essas circunferências. Então, tudo isso é característico do barroco. Vamos falar agora um pouquinho sobre o lado de dentro das arquiteturas, o lado interno. Vamos lá, o que vocês podem ver aí? Extravagância e exuberância, né? Eu botei as características aí do lado. Suntuosidade, o que é algo suntuoso? É a abundância de coisas caras, né? Você vê que tem todo um uso de ouro para demonstrar poder, uso do dourado para demonstrar a sensação também de grandeza. O barroco, ele tem horror ao vazio. O que é o vazio? É aquilo que não está exposto aí. Vocês podem ver que todas as paredes elas têm uma imagem, ela tem uma pintura, ela tem um detalhe, uma ornamentação. Você não vê nada vazio aí. Tudo é preenchido. Então, uma das principais características do barroco são paredes completamente pintadas, com muita extravagância, com muito uso do dourado, para demonstrar a sensação de grandeza e poder. Trouxe para vocês também mais duas imagens, tá? Eu não peguei referência desses locais, mas provavelmente também é em Roma, né? Você vê aí, né, muita riqueza nos detalhes. Essa parte, essa cúpula aqui do meio da primeira imagem é o lado de dentro das abóbadas que eu falei para vocês, né? Lembra que do lado externo existia aquela circunferência que parecia um chapéu do lado de fora? Do lado de dentro ela fica assim, pintada, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dúvidas, me perguntem, podem colocar nos comentários ou me procurem no Google Classroom, tá bom? Não esqueçam de colocar o seu nome e o seu like aí para eu dar presença para vocês. Beijo, beijo.